Graça e paz, irmãos. Estamos aqui para mais um culto nesta quarta-feira. Nós vamos iniciar cantando o hino Em Fervente Oração. Nós possamos continuar levando os nossos pedidos ao nosso Deus, na certeza de que Ele ouve e responde às nossas orações. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar, quando tudo deixares no altar, quando tudo deixares no altar. Amém. Que Deus continue abençoando toda a família Jerusalém. Um grande abraço. Graças e paz, irmãos, da parte de Deus, de Cristo Jesus, nossa esperança, mais uma quarta-feira
nosso culto doutrinário. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Estamos aqui para falar da palavra de Deus, para a edificação dos santos, e agradecidos a Deus porque o Senhor tem nos abençoado. Eu gostaria muito que você estivesse atento, abra as suas Bíblias lá no livro de Efésios, no capítulo 6, no verso 10, o texto da palavra de Deus diz assim: no demais, irmãos meus, diz, fortalecei-vos na força do seu poder. Para terminar, irmãos, torne-se cada vez mais forte, vivendo unidos com o Senhor, recebendo a força do seu grande poder, seria na tradução, na linguagem de hoje. Na tradução revista atualizada, e corrigida, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Que Deus aplique esta palavra lida na nossa mente e no nosso coração. Vamos orar nesse momento. Pai Santo e Deus eterno, nós te louvamos nesta noite, queremos te agradecer porque o Senhor tem nos abençoado, nos guardado, nos livrado, tem trazido para nós a verdade da tua palavra e que ela tem nos ajudado, Senhor, a viver vidas melhores, dias melhores na tua presença. Abençoa teu povo, toda a igreja Jerusalém. Tome em tuas mãos os teus servos, seus filhos e filhas, guarda os teus servos, livra-os do mal, perdoa os nossos pecados, ó Deus, misericórdia sobre nós. Agora, Pai, nós queremos te pedir que o Senhor nos instrumentalize na tua palavra e que ela possa nos ensinar, ó Deus, a conduta correta para seguirmos o caminho da verdade. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos amados irmãos, nós vamos falar um pouco sobre a luta diária do crente, e é bom que o irmão entenda que a força do inimigo, ela, além de ser forte, ela é organizada. Os principados, as potestades. Paulo fala de um governo que orienta este mundo, sistema. São seres espirituais, seres invisíveis, mas perigosos. Então a gente passa por lutas, além das nossas lutas pessoais, como seres humanos, nós também passamos por lutas espirituais. E eu quero trazer para os irmãos algumas coisas importantes para nós que vamos entrar na luta e estamos já na luta diária, para que as nossas vidas sejam fortificadas, para que as nossas vidas sejam edificadas, para que as nossas vidas sejam amparadas por Deus. Então, nós precisamos entender algumas coisas, a luta que passamos, seja como cristão e líder, é importante que os irmãos saibam disso. A primeira coisa, Paulo diz em Efésios 6, versículo 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aqui é importante que os irmãos entendam que a luta do cristão é uma luta real, diária e real. É importante que a gente entenda que a coisa é muito séria no que tange às questões espirituais. Paulo está chamando a atenção, dizendo que nós não temos que lutar contra carne e sangue, ou seja, nossa luta não é contra o outro ser humano, contra outro irmão, contra o nosso vizinho. Nossa luta ela não é de ordem física, mas ela é contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas deste século, a saber, Satanás, o inimigo comum das nossas almas. Então essas forças espirituais, essas hostes espirituais do mal, ela está nos lugares que Paulo vai dizer celestiais, ou seja, onde há representatividade do reino de Deus, onde há alguém falando sobre Deus, onde há alguém discursando como lugar de fala
para trazer a transmissão da palavra genuína de Deus. Então a nossa luta é uma luta real. Segunda coisa importante, que há uma batalha. O próprio versículo 12 do capítulo 6, ele vai falar dessa guerra espiritual, que a nossa luta é contra essas hostes espirituais da maldade, não é contra outro ser humano. Às vezes a gente briga por uma questão de divergências de ideias. Às vezes o irmão deixa de falar com o outro por conta de um posicionamento contrário naquele momento para aquela situação. Então a nossa luta é mais do que isso, é uma guerra mesmo espiritual. Segundo Paulo, ele vai dizer que contra o príncipe desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então uma guerra espiritual que está sendo travada. O nosso desejo maior é que a gente seja verdadeiro diante de Deus, porque o nosso líder nessa luta, o nosso líder fiel espiritual, que é Jesus, aliás, lá João fala em Apocalipse, no capítulo 19 de Apocalipse, versículo 11, Apocalipse 19, 11, ele vai dar uma coisa importante, ele vai dizer: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel, Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Este aqui sim, aliás, é o cavaleiro do cavalo branco, do capítulo 19, é o Cristo. Lá do capítulo 6, se trata unicamente do anticristo. Então a nosso líder espiritual está conosco. Deus, através de Jesus, está conosco. O nosso líder verdadeiro é quem nos conduz. O que temos que fazer? Orar a Deus em nome de Jesus, pedir orientação a Deus, pedir direção a Deus para travar essas batalhas. As batalhas não são fáceis. Eu sei que cada um de nós temos enfrentado lutas terríveis, principalmente nos períodos agora de pandemia. Não é fácil, mas o nosso líder maior, nosso fiel, verdadeiro Jesus está conosco. Agora, por conta dessa ocasião, desta luta, a luta muitas vezes ocorre em dias que Paulo vai dizer dias maus. Versículo 11 ele vai dizer: nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No versículo 13 ele vai dizer: portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficais firmes. Que dia mau é esse? O que Paulo está querendo dizer nesses dias maus? Significa dias de trevas, dias de muita coisa, e a gente tem vivido isso no nosso século. Temos vivido isso no século 21. Os organismos, representativo, governamental, famílias, está sendo dissipado de uma forma muito cruel por uma mentalidade diabólica por trás, que tem invertido os valores das coisas, no sentido do gênero humano, por exemplo. Há uma inversão muito grotesca, muito velada, contra os padrões estabelecidos de Deus, os padrões estabelecidos pelo próprio Deus em relação às questões da humanidade. E a gente tem visto uma humanidade indo de encontro a esses padrões. Por isso Paulo vai chamar a atenção que as lutas muitas vezes ocorrem em dias maus, ou seja, dias que a gente, se não tiver uma proteção, uma cobertura espiritual, através da oração, através do jejum, através da busca da palavra de Deus, através da intimidade, da santidade com Deus, não seremos vencedores não. Se a gente permanecer ao contrário de tudo isso que eu acabei de listar, ou seja, não praticando oração, não tendo uma vida de oração, não tendo uma vida de santificação e demais pré-requisitos que ajudam no crescimento cristão, seremos derrotados. Por isso Paulo vai chamar a atenção o versículo 11 e o versículo 13, ele vai dizer que a gente precisa resistir o dia mau, e havendo tudo, acontecendo tudo, a gente deve ainda permanecer firme. E o inimigo tem agredido a nós, servos de Deus, de forma variada.
Abra sua Bíblia em Mateus 4, versículo 3. Abra, por favor, Mateus 4, versículo 3 diz: E chegando-se ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondeu e disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, e disse: Se tu és filho de Deus, lança-te aqui embaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em coisa ou pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E por aí você já conhece a história do inimigo tentando a Jesus. Ou seja, queridos irmãos, as agressões são de várias formas, de formas variadas, tentando dissuadir, tentando persuadir os crentes, os servos de Deus que estão firmes e querem permanecer firme no Senhor. Paulo vai chamar a atenção no versículo 11, ele vai dizer: Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficais firme. Ele vai dizer também que nós devemos estar firmes, tendo cingido os nossos lombos com a verdade, e vestido a couraça de justiça, calçados os pés na preparação do Evangelho, o Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual poder apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo está dizendo que a gente precisa se instrumentalizar, e ele vai usar a expressão armadura de Deus. E a nossa armadura, ela é variada. Que bom, né? Porque ela tem aqui como exemplo, como representatividade, ele vai dizer que nós precisamos estar com os pés cingidos, firmes, né? Ou seja, os lombos cingidos com a verdade, vestido com a couraça da justiça, os pés calçados com a preparação do Evangelho, devemos estar pregando sempre, tomando sobretudo o escudo da fé, e é a fé que nos faz e nos protege, e apaga os dardos inflamados do nosso inimigo maior, do maligno. Então Paulo está preparando a igreja de Éfeso para que ela entenda que há uma batalha espiritual, uma luta diária, e não devemos esmorecer, não devemos baixar a guarda, não devemos confiar em nós mesmos, que muitas vezes confiamos em nós mesmos e em outras pessoas, mas devemos confiar em Deus. Então esta mensagem é uma mensagem para você que está firme, para você que está ainda com a situação abalada espiritualmente, para você que está fraco na fé, precisa se fortalecer mais e mais. Então, essa luta diária do crente contra as forças do inimigo, que tem alcançado êxodo, logrado êxodo sobre muitas vidas, porque o seu reino, segundo Paulo, ele é organizado, ele é um reino invisível, perigoso e organizado. Nada que o inimigo faz à toa ou por acaso. Há um propósito maligno por trás de tudo isso, invertendo a cabeça dos nossos filhos, transformando verdades universais e atribuindo a conto, a mentiras. E nós temos experimentado, infelizmente, no nosso século, essa distorção daquilo que cremos, daquilo que pregamos como palavra de Deus. Mas louvado seja Deus, querido irmão, que a nossa peleja, a nossa luta, o Senhor está conosco. Paulo vai dizer no versículo 18: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, a gente precisa estar orando sempre, buscando sempre por nós, pelos nossos próximos amigos e irmãos em Cristo, para que sejamos fortalecidos. E quando essas hortes malignas, por acaso, sobrevier sobre nossa vida, sobre nossa casa, sobre nossa igreja, possamos usar a instrumentalidade da palavra de Deus, a oração, o jejum, a busca intensa por Deus,
Só assim venceremos os dados infamados do maligno. Que Deus lhe abençoe e te guarde, que Deus lhe proteja. Muito obrigado por você estar aqui conosco, ouvindo esta palavra, a palavra de Deus. Que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida, meu amado irmão e minha amada irmã. Você que está em casa, que participa conosco, que é inscrito no nosso canal, que bom que você está aqui conosco. Incentive esse vídeo a chegar a mais pessoas, para que elas possam também serem abençoadas em nome de Jesus. Eu gostaria de encerrar orando, agradecido a Deus pela sua vida. Curve a sua cabeça onde você está agora e ore ao Senhor junto comigo. Pai Santo e Deus Eterno, nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem tido misericórdia de nós, tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem zelado e cuidado do teu povo, chamada igreja de Cristo, igreja do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem estido conosco, não obstante as nossas lutas e as nossas fraquezas. Abençoa a família Jerusalém, abençoa as casas dos teus servos, guarda os teus filhos do lugar do mal, nos prepara para melhor te servir, Senhor. Obrigado, com perdão dos nossos pecados, nós oramos pela fé e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos irmãos, muito obrigado por estar conosco. Não esqueça, se você gostou do vídeo, aperta aqui o sino aqui, ó, ou então para receber as notificações, ou então o joinha assim, a mão para cima, indicando que você gostou do vídeo. Isso é importante também para nós. Deus continue te abençoando e obrigado por estar aqui conosco. Forte abraço em Cristo Jesus.